Fala galera, meus amigos e minhas amigas, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo do Lucrando com MMA. Peço desculpas desde já, porque esse vídeo deveria ter saído antes, mas é o que eu estou conseguindo entregar para vocês hoje, sexta-feira. Análise do UFC Fight Night: Anthony Hernandes Fluffy contra Michel Pereira, o paraense voador. Como eu estou em débito com vocês, vou também dar algumas dicas da PFL, tá? PFL é essa que vai rolar também no mesmo dia, tá? Na Arábia Saudita, vai ser no sábado, vai começar um pouquinho mais cedo do que o UFC. A PFL começa às 2h30 e o UFC começa às 5 horas da tarde, lá em Las Vegas, fechou? Então seja bem-vindo, já deixa seu like, se inscreve no canal aí, pra gente pegar as melhores entradas, toda a análise do card. Esse card, na minha opinião, tá bem clean, as análises, assim, tá bem 8 ou 80, tá? Não tem muito pra onde fugir, tá? Então já deixa seu like, se inscreve no canal. Lembrando, galera, grupo do Telegram 100% gratuito. Se você ainda não faz parte, o link tá na descrição. Clica lá e faça parte. Lá a gente vai enviar algumas dicas de entradas todos os dias. Tô até acompanhando o Oni aqui, né? Que a gente tá trabalhando lá no grupo VIP também. Acompanhando alguns resultados, fechou? Então vamos pra primeira luta. Austin Lane contra o Robles Despain. Eu acho que é uma luta de peso pesado, evidentemente que todo mundo sabe, né? Peso pesado, uma mão basta, é o suficiente para cair. O Austin Lane é um cara que já vem de 2 nocautes sofridos na organização, tá? Um pro Justin Tafa e outro para o Jonathan Diniz, tá? Já tá com o queixo um pouco avariado aí. É um cara que pra mim ainda não mostrou o que veio. Contra o Jonathan Diniz, ele conseguiu êxito botando o Jonathan Diniz pra baixo no primeiro round, mas aí bastou poucos minutos em pé para ele tomar o KO. É um cara com meio desengonçado, tá? É um cara que eu acho que já jogou futebol americano também. Foi pro MMA até um pouco mais velho. E enfrenta o Robelis Despain, que é um cara muito alto, 2,1 m, muito grande mesmo, e com um alcance de 2,13 m. Esse cara é assustador, tá? Esse cara é realmente muito assustador ver ele lutar, ver ele dentro do octógono. Ele ocupa a tela de uma forma que chega a incomodar. Pegou o Valdo Cortes Acosta, né? E foi exposto, né? Era um cara que nas últimas 5 lutas, todas vitórias nocaute no primeiro round, não chegando às últimas 4 lutas a 20 segundos. Então, um cara que tinha um poder de nocaute realmente brutal. Pegou o Cortes Acosta, que botou ele para baixo, com facilidade, da boleg ali. E aí ele foi exposto, vamos dizer assim, né? Porém, cara, é MMA. Ele é um cara que tem apenas 6 lutas de MMA profissional e ele tem que evoluir. Ele é um cara tão bom no strike, principalmente no Taekwondo, que eu acho que ele é atleta olímpico também, que ele só tem que fazer um plano de jogo, cara, negar quedas. E eu tô acompanhando ele nas redes sociais, ele tá treinando inclusive com alguns cubanos, né, que é o país de origem dele, que são wrestlers, né? A gente sabe da especialidade da luta greco-romana pelos artistas marciais cubanos, e é um cara que vem dando esse enfoque na defesa de queda. Então eu acredito que o Robelis Despain vence essa luta por nocaute. Não acredito de jeito algum que essa luta chegue à decisão. O caminho do Austin Lane é botar para baixo. O Robelis tem que negar essas quedas e fazer a luta ficar em pé. Então, para mim, essa luta é o favoritismo claro do Robelis nesse contexto, tá? Então, eu vou dar o favoritismo pro Robelis. E aí, galera, a gente tem 3 lutas femininas aqui em sequência que eu humildemente vou pular, tá? Eu não quero fazer análise dessas 3 lutas por ser eu não tenho muito o que ficar argumentando aqui, sabe? Tá bem estável essas 3 lutas. Eu só vou sinalizar aqui que eu acho que a Joseline vence, porque as últimas performances da Tamires está muito abaixo, tá? Então, Joseline Edwards para vencer, não por mérito dela, mas um pouco por desmérito da Tamires, na minha humilde opinião, tá bom? É, essas últimas 3 lutas aqui femininas eu me abstenho de comentar para dar prioridade a elementos, né, a outras lutas que eu acredito que tenha mais chance, né, da gente otimizar os nossos resultados. Então vamos que vamos. Brad Katona contra Jean Matsumoto. Galera, luta válida pelo peso galo, tá? Dois caras que se parecem até no estilos, não tem tanto punch, gostam de quedar, né, aquele jogo mais de wrestling, muita movimentação dentro do ringue, fazer o adversário andar para trás. E assim,
essa luta tem muita chance de ir pra decisão, cara, mas muita mesmo. Você pega o cartel aqui do Brad Katona, é, todas as lutas praticamente vão pra decisão ou ele finaliza, tá? Tem apenas uma vitória por nocaute, que foi a primeira dessa carreira. O Matsumoto, muito parecido também, nocauteou 3 caras ali no início dessa carreira e depois tudo foi ou submissão ou decisão. Então, se você levar em consideração que o Brad Katona é um cara que é pegador no sentido de finalizador e o Jean Matsumoto também, ambos têm jogo suficiente para não se finalizarem, né? Respirar ali no chão. Porque defendem finalizações muito bem também. Agora, além dessa luta chegar à decisão, eu acho que o favoritismo aqui é do Jean Matsumoto. Ele é um cara que é mais jovem, tem um alcance de 10 centímetros a mais. O Brad Katona é um cara que na trocação ele depende muito de encurtar para ter êxito. O Jean Matsumoto é aquele cara mais explosivo. A gente viu contra o Dan Argueta que ele conseguiu negar as quedas muito bem, né? E conseguiu uma guilhotina muito justa, cara. Então, assim, eu vou dar o favoritismo aqui pro Jean Matsumoto, ressaltando que o palpite talvez que tenha a maior tendência da luta chegar até o fim, ou seja, ir para decisão, tá bom? Então é isso. Próxima luta, Matheus Nicolau contra a sua Mabaev, fechando o card preliminar, luta válida pela categoria do peso mosca, tá? E agora, galera, fechando esse card preliminar, eu tenho que dar esse recado para vocês se cadastrarem na PlayPix, tá, galera? Prestem bastante atenção. Se a sua casa está regulamentada para operar a partir do ano que vem, uma casa regulamentada com saque e depósito via Pix. Se você não possui uma casa de aposta, para você pegar todas as entradas que eu estou falando aqui, vai no link da descrição, se cadastre na PlayPix, não perde tempo, fechou? Então vamos lá. Matheus Nicolau contra a sua Mabaev. Cara, o Matheus Nicolau é um cara que todo mundo tinha como uma grande promessa nessa divisão. Porém, ele vem de 2 nocautes para Brandon Royval e Alex Pérez. Então, um cara que está com queixo avariado aí. Chegou a ter uma sequência de 4 vitórias. Ele que está na sua segunda passagem do UFC. Acho que teve até alguns problemas assim de doping, né, lá atrás. Mas já está 100% limpo, 100% de boa. Olha, as suas derrotas foram para caras muito duros, né, que é o Royval e o Pérez. Mas assim, ele pega um cara que tá em ascensão, não é como se ele fosse fazer uma luta de recuperação aqui. O jogo pra mim não casa pra ele porque o Assuo Mabaev não é um cara trocador, apesar de ter ali mais ou menos ali um jogo interessante na parte da trocação. Porém, galera, ele pega um cara que tá em ascensão de maneira dominante. O Assuo Mabaev não tá deixando dúvida das suas performances, ele consegue botar pra baixo, ele tem um índice de aproveitamento de queda absurdo, tá? E é um cara que finaliza muito bem. Agora, o Nicolau é um cara que a gente vê, ele nunca foi finalizado na carreira, tá? Nunca foi finalizado na carreira, é cria da Nova União e é um cara que tem um boxe refinadíssimo. Quem gosta de operar ao vivo, galera, se o Nicolau conseguir negar as quedas do Assumo Mabaev, eu acho que ele tem muitas boas chances de sair vencedor dessa luta. Mas, visualizando hoje o Almabaev, do que ele tem apresentado, a gente não pode deixar de dar esse favoritismo para ele, tá? É um cara muito ágil, de excelente mobilidade e levando em consideração tudo isso, eu acredito que ele seja o favorito, tá bem? Então é isso. Próxima luta, Darren Elkins contra Daniel Pineda. A gente está falando de 2 caras hiper veteranos. Pineda 39, Darren Elkins 40 anos de idade. Confronto de estilos. O Darren Elkins, apesar de levar para baixo, é um cara que usa mais da sua envergadura e da sua trocação. O Pineda é aquele cara mais de finta, clinch e pôr para baixo para quedar ou finalizar. O Pineda vem de 2 derrotas, né, pro Nathaniel Wood e pro Alex Caceres. Vai fazer a sua segunda luta no ano. O Darren Elkins, já com 40 anos, é um cara que ainda não lutou nesse ano de 2024, tá? Essa luta tem uma boa tendência de ir para decisão também. Eu digo isso porque o Darren Elkins também é um cara que nunca foi finalizado. Então, assim, é muito experiente. Tá no UFC desde 2010, né? Então, assim, quase 15 anos de UFC. Eu vou dar o leve favoritismo aqui pro Daniel Pineda, tá, galera? Então, leve favoritismo do Daniel Pineda, porque eu acredito que ele pode botar para baixo. E é um cara que vocês, não sei se vocês conseguem ver fisicamente aqui, mas ele é um pouco mais inteiro. Acho que ele tá chegando um pouco mais no nível, assim, pelo que tem apresentado, tá bom?
As suas derrotas foram para caras bem duros. Próxima luta, Jake Hadley contra o Cameron Smotherman. O Jake Hadley para mim é o maior favorito do card. Ele ia enfrentar outro oponente que eu não me lembro agora, o Cameron Smotherman. Ele pega essa luta em cima da hora. Ele tentou entrar pelo UFC, pelo Contender Series e foi nocauteado pro Bagre, tá? Do Charalampos Grigoriou. Esse aqui é um Bagre, tá? Humildemente falando, é um cara que não mostrou o que veio, perdeu suas duas lutas. Acho que ele possivelmente vai ser demitido do UFC. Mas acabou encontrando uma mão contra o Smotherman. Smotherman é esse que desde essa derrota vem de 3 vitórias consecutivas, vem mandando bem, mas pra mim o Jake Hadley sobra aqui. Canhotinho na parte da trocação, jogo sólido. Pra mim é Jake Hadley aqui, se perder a zebra. Sumuda Erge contra Charles Johnson, luta do peso mosca. Né, galera, a gente sempre viu o Charles Johnson aqui como aquele cara que a gente sabia que era muito grande para a categoria do peso mosca, mas tinha um QI de luta muito baixo, né? Perdeu 3 seguidas. A gente achou que ele poderia aí ser demitido do UFC. E aí, cara, ele aplacou 3 vitórias consecutivas, onde ele era zebra nas 3. Contra o Jack Ridley, que inclusive está lutando aqui, né, antes dele. Contra o Azat Maksum, é uma das maiores zebras aí do ano. E o Joshua Van, que ele arrumou nocaute num upper, no terceiro round, muito bonito. Por sinal, que ele estava perdendo a luta, né, ele perdeu o segundo round. Pô, Charles Johnson tá numa ascensão, cara. Talvez ele esteja no prime dele, na melhor versão dele aí como um lutador. É um cara que, assim, muita gente subestima, mas é um cara muito experiente. Já lutou com o nosso brasileiro Carlos Mota aqui no LFA 5 rounds. Já lutou com o Brandon Royval, tá? Lá no LFA também. É um cara que tem tarimba. Enfrenta esse chinês aqui, que vem de 2 derrotas, não lutou nesse ano, então tá com um ritmo muito menor. E assim, cara, se o Charles Johnson, que vem de 3 vitórias, ganhou daqueles caras como Joshua Van, Azamaxun e tal, a expectativa é que ele destrua o chinês. Então, acredito que o chinês aqui não seja o favorito, eu vou com o Charles Johnson aqui. Próxima luta, Rob Font contra Kyler Phillips. Essa luta aqui, galera, a gente tem um Rob Font já com 37 anos, um pouco mais lento, previsível. Um cara que tem um boxe muito bom. Mas assim, o jogo não casa pra ele. Das últimas 5 lutas ele perdeu 4. Tudo bem que a gente tá falando, né, de Corey Sanhagen, Marlon Vera, José Aldo, Davis Figueiredo. Mas não tem apresentado, não tem performado bem. Não é como se ele fosse combativo e tal. É uma luta que tem uma tendência clara de ir pra decisão. Porque, né, se você for para pensar que o Rob Font perdeu todas essas lutas indo pra decisão contra caras como Corey Sanhagen, José Aldo, né, o Davidson, Deus da Guerra, a expectativa é que o Kyler Phillips também, caso ganhe, seja por decisão. Até porque é o jogo dele, né? Agora, o Kyler Phillips, galera, é um cara que tem um jogo muito eficiente de queda, de botar pra baixo. Então, eu acho que se o Kyler fizer a mesma estratégia que o Davidson fez, né? Diminuindo ali no gás, no clinch, hora volta na trocação. O Kyler Phillips é um cara que ele não é tão técnico na trocação, mas ele é muito bom de fazer combinação, bater e sair, girar. Você pode ver na luta contra o Raoni aqui, cara, ele dominou o Raoni, ele não deu margem nenhuma. Então eu acredito que o Kyler Phillips aqui seja bastante favorito, eu acho que o jogo não casa pro Rob Font, tá? E aí, galera, a gente chega na luta principal, UFC Fight Night, Hernandes contra Pereira, Anthony Fluff contra Michel Pereira. Vamos fazer a análise aqui dessa luta. Cara, primeiramente, o Fluff é um cara muito bom de grappling, tá? Jogo de chão. É um cara que vem performando bem nas suas últimas lutas, mas eu não gosto dos caras que ele enfrentou. Se você for pegar as últimas 5 lutas, ele pegou o Rodolfo Vieira, que estava começando no MMA, o Josh Friend, que já foi demitido do UFC, o Barriot, que se não foi demitido, tá com que, umas 3 derrotas seguidas, tá com 2 derrotas seguidas. O Shabazian e o Kopilov são 2 strikers, são 2 casamentos excelentes para ele. Agora, o Anthony Hernandes, galera, muita gente subestima ele, mas ele é um cara que já ganhou até do Brendan Allen numa luta de 5 rounds aqui no LFA. É um cara que tem lá seus créditos, tá? Enfrenta o Michel Pereira, que é um cara que lutava de 7-7, ninguém sabe como. O Michel Pereira, ele tem um arco de evolução no MMA dos melhores que tem, na minha opinião. É um cara que começou muito atabalhoado, querendo chamar atenção, golpes voadores e tal, até levar a sério assim e reconhecer e vencer suas lutas.
É um cara que não tinha tanto poder de nocaute assim, se você for para pensar. Ele venceu o André Fialho e Nico Price por decisão, Carlos Williams por decisão. Essa luta contra o Santiago Ponzinibbio, muita gente viu vitória pro argentino, inclusive eu. Essa luta contra o Fialho aqui, eu não sei como que o Michel não nocauteou, né? O Fialho que tem um dos piores queixos que eu já vi do MMA. Você vê que as últimas 5, 6 derrotas aí, todas ele perde por nocaute. Um queixo realmente muito avariado. Enfim, o Michel Pereira vem de 3 performances, galera, nocauteando em 1 minuto de luta, tá? Contra o Petroski, contra o Michal e contra o Potieria, que são 3 caras também que não tem nada demais, né? Venhamos e convenhamos. O Anthony Hernandes, galera, pra mim, a gente é muito difícil essa luta porque a gente não sabe o gás do Michel como que tá e a gente não sabe o Michel passando do primeiro round. Se essa luta chegar ao segundo round, como que ela vai ser? Então, se o Michel tem claramente a chance de nocautear no primeiro round, como a tendência das lutas dele. Se passar do primeiro round, eu acho que o favoritismo fica pro Anthony Hernandes, que é um cara mais acostumado a cadenciar a luta e ir buscando brechas no jogo dos seus adversários. Não acredito que essa luta chegue até o fim, independentemente, mas eu cito essa luta. Para mim, o Michel, a chance dele ganhar no primeiro round. Se a luta se estender, eu dou o favoritismo pro Anthony Hernandes. Este é o meu posicionamento, tá bom? Então, para mim, o favorito é o Anthony Hernandes, mas caso o Michel tenha alguma chance, seja no primeiro round, pela sua explosão. Fechou? Então, próxima luta, próximo evento aqui de brinde para vocês, galera, que eu vou deixar aqui no PFL. Eu vou fazer aqui o card principal. Eu vou falar dessas 3 últimas lutas aqui. E lembrando, tá, galera? UFC, PFL, vai ter o KSW. Se você quer lucrar de verdade, eu te convido a conhecer o meu trabalho lá no grupo VIP, onde você vai receber todas as minhas melhores operações. O link tá na descrição para você saber mais, tá bom? Então, a gente tem aí o Johnny Eblen contra o Fabian Edwards. Aqui, para mim, o Johnny Eblen é completamente favorito. O Fabian Edwards, que é o irmão do Leon Edwards, que é ex-campeão do UFC, que perdeu para o Belal Muhammad. Aqui é Johnny Eblen, tá? Sob qualquer circunstância, eu acho que tanto em pé como na parte de grappling. O Johnny Eblen vem de uma performance um pouquinho abaixo contra o Ipa Kasanganay, que embaçou ali, mas ainda o Johnny Eblen é bem favorito aqui. Cris Cyborg contra Larissa Pacheco. A Cyborg já tem 39 anos, a Larissa Pacheco 30. A Larissa Pacheco é uma lutadora muito subestimada, na minha opinião, aqui no Brasil. A gente tem a Amanda, que é muito boa, tem a Cyborg, a gente não fala muito dela, mas é uma lutadora que vem ganhando todos os GPs da PFL. Pra você ter uma noção, galera, a Kayla Harrison foi pro UFC e tá destruindo no UFC. A Larissa Pacheco venceu recentemente a Kayla. Então, assim, pra mim, o momento é da Larissa. Eu acredito que a Larissa Pacheco vença da Cyborg aqui, que já tem seus 40 anos, né? Vem enfrentando algumas lutadoras de um nível um pouco, né, abaixo, assim, né? Da alta prateleira. Eu acho que a Larissa, ela vem mais sólida, mais consolidada, e pra mim ela seja vencedora dessa luta. Próxima luta, galera, Francis Ngannou contra o Renan Ferreira. O Renan Problema. O Renan Problema é muito grande, tá? Inclusive maior que o Ngannou, que chega a ser uma coisa assustadora. Então eu vou com... Eu acho que o Renan Problema é uma excelente pedida pela odd aqui, tá, cara? O Ngannou, a gente sabe que ele vem do boxe, ele não tá... tá agora, né? Mas não vem treinando nem lutando MMA. Ele vem mais lutando boxe. Foi nocauteado brutalmente pro Anthony Joshua. E pega um Renan Problema aí que vem de performances exuberantes, assim, muito. Os dois têm muito poder de nocaute, com certeza essa luta não chega até o fim, né? É o que tudo indica. Então, esses são meus palpites, galera. Espero que você tenha curtido. Bora botar a mão na massa. Tamo junto, valeu!